Toyota Supra MK4, uma lenda laranja que despertou a paixão por carros esportivos importados em toda uma geração, saindo direto de um ferro velho para se transformar em uma das máquinas mais inesquecíveis do cinema. Ganhando vida nas mãos de Brian O'Connor, o Toyota Supra MK4 de 1994 foi um dos carros mais icônicos da franquia Velozes e Furiosos. O verdadeiro segredo que o transformou em uma lenda da preparação estava sob o capô, o motor biturbo de código 2JZ. Essa unidade de 3 litros e 6 cilindros em linha era tão resistente graças ao seu robusto bloco de ferro fundido que aguentava níveis de potência altíssimos. O fato de alcançar desempenhos inacreditáveis com o turbo certo, o sistema de combustível e reprogramação fez do Supra uma das maiores lendas do mundo do tuning. O enorme intercooler dianteiro no carro, o body kit agressivo e o sistema de nitro deixaram esse monstro japonês ainda mais chamativo. É exatamente por isso que o Supra laranja garantiu seu lugar entre os inesquecíveis da história do cinema. Dodge Charger. Aquele ronco profundo ouvido quando a porta da garagem se abria representava uma cultura automotiva completamente diferente da filosofia japonesa de altas rotações. Herdado do pai de Dominic Toretto, o Dodge Charger R/T de 1970 era um dos exemplos mais selvagens do conceito de muscle car americano. O enorme compressor mecânico que se erguia no meio do capô conseguia fazer qualquer um sentir o poder do 426 Mi V8 até mesmo visualmente. A vantagem mais importante desse compressor era que ele não precisava esperar os gases de escape gerarem pressão como um turbo. Ele alimentava o motor diretamente com a força mecânica que recebia do virabrequim e respondia instantaneamente ao pisar no acelerador. O fato de as rodas dianteiras levantarem na famosa cena de arrancada do filme também foi resultado desse torque brutal. O caráter desse carro foi construído não para buscar precisão nas curvas, mas sim para descarregar sua força colossal no asfalto em linha reta. Nissan Skyline. Luzes azuis cortando a escuridão da noite, fumaça de nitro espirrando do capô e a tecnologia japonesa trabalhando embaixo dele. Esse carro, que o Brian O'Connor usou no segundo filme, era um dos mais importantes da franquia representando o lado tecnológico. Enquanto o motor RB26 de 2,6 litros biturbo formava a base do alto desempenho, o sistema que realmente diferenciava o R34 era a tecnologia de tração integral inteligente da Nissan. Esse sistema ajudava a distribuir o torque entre os eixos dianteiro e traseiro, monitorando as condições de aderência durante a condução. Além disso, as telas digitais no painel traziam a pressão do turbo e vários dados do motor bem na frente do motorista. Ou seja, o grande lance do R34 não era apenas ter um motor potente, mas sim conseguir usar essa força do motor em conjunto com a tração nas 4 rodas e os sistemas de controle eletrônico. É exatamente por isso que o Skyline teve um lugar especial entre os carros esportivos japoneses da época por causa dessa sua abordagem tecnológica. Honda S2000. De um lado, uma máquina preta carregando modificações sérias sob o capô, do outro, um Roadster rosa voando por cima da ponte. O Honda S2000 era um carro esportivo fora do comum que confiava na engenharia de altas rotações em vez de um motor grande. O motor aspirado de 2 litros com código EF20C, com seus 240 cavalos de potência, produzia exatamente 120 cavalos por litro e conseguia chegar a até 9.000 rotações. Quando o sistema VTE se entrava em ação, o caráter do motor mudava completamente e começava a produzir uma força muito mais agressiva em altas rotações. O posicionamento do motor atrás do eixo dianteiro também garantia que o peso fosse distribuído exatamente igual entre a frente e a traseira. A diferença do S2000 não era apenas o seu desempenho na aceleração em linha reta, com sua carroceria leve e distribuição de peso equilibrada, era um carro extremamente ágil também nas curvas. Esse foi um dos exemplos mais bem-sucedidos da história automotiva da ideia de extrair o desempenho máximo de uma cilindrada pequena. Mazda RX-7 Veilside. Fazer drift para chamar a atenção das garotas e conseguir o número delas, os métodos de paquera do Han eram um pouco diferentes. O Mazda RX-7 Veilside Fortune laranja e preto, por sua vez, se transformou em suas mãos em um dos carros mais icônicos de desafio em Tóquio.
A verdadeira característica que o diferenciava dos outros carros estava no seu motor. O RX-7 era conhecido pelo seu motor Wankel, que funcionava com rotores triangulares em vez do movimento de sobe e desce dos pistões. O motor 1.3 biturbo com o código 13B-Heavy, apesar do seu tamanho reduzido, conquistou um lugar especial no mundo automotivo graças ao seu giro alto e à sua estrutura compacta. Já o kit de carroceria Veilside Fortune mudou completamente a aparência do carro. Paralamas alargados, carroceria rebaixada e peças aerodinâmicas agressivas deixavam a postura desse veículo muito mais larga e imponente. O design resultante conseguiu ser um dos exemplos mais impressionantes de como a cultura de tuning japonesa une desempenho e visual. Ford Mustang Fastback. Esse veículo que Sean Boswell usou na corrida final reunia a cultura automotiva americana e a engenharia de performance japonesa sob a mesma carroceria. Sob o capô do Mustang clássico, tinha sido colocado o motor RB20 e 6 vindo de um Nissan Skyline. Essa transformação não consistia apenas em tirar um motor e colocar outro. Era preciso adaptar o motor à carroceria, mudar os suportes e reorganizar todo o sistema de transmissão. Apoiado por um câmbio manual de 5 marchas, esse motor fez o Mustang alcançar cerca de 340 cavalos de potência. Quando você olhava por fora, ainda se viam as linhas agressivas do Mustang dos anos 60, mas ao pisar no acelerador surgia um caráter completamente diferente diante de você. O visual do muscle car americano se combinava com o motor de performance japonês. Foi justamente essa união fora do comum que tornou o Mustang uma das combinações de carros mais interessantes de toda a franquia. Terradin Gurkha Lapv. Em um filme onde carros esportivos disputam corridas, de repente entra em cena um gigante blindado de várias toneladas. Ele esmagava carros, derrubava paredes e passava por cima de qualquer obstáculo pelo caminho. O veículo de operações de Luke Hobbs, o Terradin Gurkha Lapv, estava numa categoria completamente diferente de todas as outras máquinas do universo de Velozes e Furiosos. Construído sobre o chassi da caminhonete Ford F550, esse blindado era impulsionado por um monstruoso motor Power Stroke V8 turbo diesel de 6,7 litros. Pesando cerca de 8,5 toneladas, esse gigante era protegido por uma blindagem militar nível B7 cobrindo toda a sua carroceria, capaz de fazê-lo avançar mesmo sob fogo pesado. Já o motor, despejando um torque absurdo, tinha força suficiente para mover esse corpo de aço de toneladas com extrema facilidade, apesar de qualquer obstáculo à frente. A suspensão reforçada para serviço pesado e os pneus Run Flat garantiam que esse monstro mantivesse sua capacidade de manobra nas condições mais severas. Esse veículo representava a filosofia de, em vez de buscar ser mais leve e mais rápido, ser muito mais pesado e muito mais resistente. Koenigsegg. No mundo só existem dois, um é meu e o outro deve estar com algum bilionário da costa oeste. Aquela cena icônica em que Tej e Roman tiram onda um com o outro depois do assalto, com exatamente o mesmo carro. Desta vez não temos uma modificação japonesa pela frente, mas sim o hipercarro de milhões de dólares da engenharia sueca, o Koenigsegg CCXR Edition. Produzida em apenas 4 unidades no mundo e valendo uma verdadeira fortuna hoje em dia, essa máquina fora de série unia alto desempenho a tecnologia de combustíveis alternativos. O veículo conta com um motor V8 de 4,8 litros com duplo compressor, capaz de rodar com combustíveis alternativos como o bioetanol E85. Rodando com esse combustível, o motor conseguia gerar uma potência absurda de mais de 1.000 cavalos. Graças à sua carroceria em fibra de carbono, o carro se mantinha extremamente leve e transformava toda essa força em um desempenho extraordinário, superando a barreira dos 400 km por hora. Mas o que realmente tornava o Koenigsegg diferente era justamente juntar uma performance desse nível com a tecnologia de combustíveis alternativos. Lykan Hypersport, aquele hipercarro vermelho que voava de um prédio para o outro entre os arranha-céus de Abu Dhabi. Com apenas 7 unidades produzidas no mundo, este carro tirava sua força de um motor boxer de 6 cilindros, 3,7 litros e biturbo. Posicionado na traseira central, esse motor se unia à carroceria de fibra de carbono para dar ao carro tanto um alto desempenho quanto uma estrutura leve. No entanto, o que realmente tornava o Lykan diferente não era tanto o seu motor, mas sim o seu design.
Com faróis adornados com detalhes em pedras preciosas, portas suicidas de abertura invertida e linhas extremamente afiadas, este carro lembrava mais uma joia em movimento do que um esportivo tradicional. Além disso, todo esse visual ostensivo não era apenas para exibição. A estrutura aerodinâmica da carroceria ajudava o carro a se manter muito mais estável em altas velocidades. Ao combinar desempenho, luxo e um design fora do comum em um único veículo, o Lycan se transformou em uma das máquinas mais inesquecíveis de toda a franquia. Depois desses 9 modelos icônicos que desafiaram os limites das ruas e das pistas, mudamos a rota para máquinas muito maiores. Se você ficou curioso para ver os veículos militares reais, caças e máquinas gigantescas que estão por trás dos robôs de Transformers, não deixe de conferir o vídeo que está na tela. E não se esqueça de deixar nos comentários quais máquinas lendárias você quer ver no próximo vídeo.